Estamos chegando aqui pra vocês pra indicar séries Netflix. Olha só, Gustavo. São séries muito interessantes que, na nossa opinião, vale muito a pena você conferir, né? Mas não são 6, nem 7, nem 8, nem 9. Não, Gustavo, são 10. Então já vai deixando aquele like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje o Jonathan está com a camisa do Stranger Things, mas não vai ter Stranger Things nessa lista. Nem Sons of Anarchy, até porque, né, nem é do Netflix. Mas eu vou indicar mesmo assim, assista Sons of Anarchy. A primeira da lista que a gente tem aqui é a série Messiah. É uma série que está sendo bastante falada, né, ultimamente. E olha só, presta atenção no enredo. Quando um homem atrai a atenção da mídia, passa a colecionar uma legião de seguidores ao redor do mundo e dá início a um grande movimento espiritual que acaba causando instabilidade política. Basicamente é uma série que conta como seria se Jesus tivesse voltado à vida hoje em dia. Exatamente. Mó doideira. Sim, então a gente tem um olhar atual para essa situação, entendeu? Lógico, a gente já conhece essa história, mas com a pegada atual. Então, isso que torna interessante, né, cara? E é uma série que não tem um viés religioso, tão religioso assim. Eu acho que é uma série que ela é abrangente e qualquer um pode assistir. Exatamente. Muita gente tenta evitar contextos religiosos, mas essa série, ela pode pra todo mundo. Exatamente. E é muito legal porque tem um enredo muito provocante, né? E inteligente também. Dá vontade de você assistir cada episódio em seguida do outro, sabe? Aquela maratonada marota. Então, ó, aqui na nossa opinião, vale muito a pena você conferir, porque ela é interessante, ela tem um quê diferenciado, sabe? É isso que a gente precisa hoje também, né? Séries diferentes. Agora é ela, Anne with an E. Sim, olha só, Gustavo, essa série, se eu tivesse que dar o play ali pra assistir sozinho, eu acho que eu não iria por talvez algum tipo de preconceito, achar que é alguma coisa muito indie, sabe? É até meio indie, né? Tem essa pegada diferenciada. Meio indie? É meio indie. Meio indie, meio. Só que a história é muito boa, muito interessante, ela te prende de fato, né? Como se nada. Como se nada. E o enredo conta o quê? A história da Anne, que é uma menina que acaba sendo adotada sem querer. Olha só, sem querer, entre muitas aspas, porque na verdade um casal de irmãos queria adotar uma criança. Menino, no caso, pra ajudar também a cuidar da fazenda que eles têm, né? Porque esse casal de irmãos aí, eles já estão numa idade avançada, enfim. Só que aí, na verdade, lá na estação de trem, chega a Anne, não chega um menino. E é uma série de época, então tem essa pegada de série de época, sabe? É bem interessante. Apesar de seus contextos atuais. Sim, exatamente. Isso que é legal, sabe? É uma série que se passa antigamente, né? Na antiguidade, olha só. Mas com temas muito relevantes e atuais. Considero uma série que todo mundo precisa assistir algum dia, cara. Porque ela fala sobre várias coisas muito relevantes que muita gente precisa ouvir também, né? Lock and Key é a próxima série que a gente tem pra indicar aqui pra vocês, que chegou recentemente na Netflix. Que é uma série que tem dado o que falar. Verdade. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta muito. É porque o final é polêmico. Não vou dizer o que acontece aqui, mas é um final que você fica... Peraí. E a Netflix tem feito muito isso com as séries dela. Drácula foi assim também. Sim, verdade. Quando o patriarca da família Locke é assassinado, Nina e os seus 3 filhos decidem recomeçar a vida em uma mansão na Nova Inglaterra. Só que o que era pra ser o reinício tranquilo, cheio de tranquilidade ali, se revela como uma questão, uma parada lá cheia de segredos e coisas envolventes também. Sim. Magia, uma série que tem magia. Verdade. É uma série que tem suspense. De vez em quando o bicho quase vem, o bicho ameaça vir bem também. Então é uma série de fantasia. Ela tem elementos do bicho vindo, tem elementos de magia, mas isso acho que se encaixa na fantasia. Exatamente. É a adaptação de uma HQ escrita pelo Joe Hill. Se você não riu, o Joe, né? Você viu que eu esperei você fazer, né? É uma aventura repleta de coisas criativas, ideias criativas, tem um elenco também que é muito interessante. Verdade. Vale a pena conferir. Não vai nessa não do que o pessoal tem falado não, porque você pode ter sua opinião. O holandês é assim, o holandês é uma democracia. Exatamente. Inacreditável. Gustavo, é inacreditável existir essa série e as pessoas não falarem tanto sobre ela. Que é uma série muito curta, mas ao mesmo tempo ela é muito objetiva. Sim. Ela vai direto ao ponto, ela não fica enrolando, é uma série que não tem barriga. Se eu não me engano, é uma minissérie, né? É uma minissérie com ela, Toni Collette. Sim. E se a Toni Collette fizer Faustão, eu vou assistir. Eu também, Gustavo. E na série a gente tem ali uma jovem menina de 18 anos que contou à polícia ter sido estuprada dentro do seu próprio apartamento e depois voltou atrás com sua versão. E esse caso só pôde avançar de fato quando 2 detetives do sexo feminino, né, no caso uma delas é a Toni Collette, assumiram a liderança e compreenderam melhor o contexto de toda a ocasião, né? Até porque é muito complicado ter uma denúncia séria dessa e depois ser meio que voltado atrás, né? Então, tem que ser bem analisado. Só que tem muito contexto que pode envolver essa questão de voltar atrás, não é simplesmente voltar atrás. Sim. Muita coisa pode acontecer, muita coisa acontece, na verdade, na vida real,
que fazem as pessoas voltarem atrás de suas denúncias. Exatamente, às vezes ameaças, né, Gustavo? Essas coisas assim, enfim. Então vale a pena você adentrar esse contexto e entender como é que funciona, principalmente por um ponto de vista que não necessariamente seja seu. Enfim, até porque a série traz uma empatia e às vezes de forma delicada esse assunto, né? Com vítimas que tenham abuso, né? Seja eles psicológico ou físico. É sempre interessante a gente criar essa empatia e ouvir dessas pessoas. Essa série, ela traz muito isso também, né? E a Toni Collette foi indicada a prêmios, ela merece, Globo de Ouro ela foi indicada. Verdade. É uma atriz incrível. Sim, vamos indicar aqui pra vocês a série Vikings. Olha só, né? Se você ainda não assistiu, tem ela inteira, pelo menos até onde já terminou, né, agora. E é uma série que eu considero que ainda é aquele tipo de série que, pra quem é órfão de Game of Thrones, sabe? É aquela série que existe um teor medieval, né, existe um determinado tipo de violência. É uma série pra maiores, né, então tem alguns elementos interessantes. Uma das mais violentas que existem por aí. Ela é mais violenta que Game of Thrones, ela não tem o aspecto magia como Game of Thrones tem, apesar de haver nela o misticismo. Eu acho que misticismo é uma coisa e magia é outra. Sim. Mas são coisas que são ligadas, entendeu? Ninguém dá Hadouken na série, não. Verdade. Mas é uma série que, pelo menos até a 4ª temporada, tá top 3 pra mim, favorita. Pra mim, engatou de cara, sabe? E merece muito ser vista. E tá lá inteira na Netflix pra você poder apreciar. Saudades Ragnar. Agora uma série que é a adaptação de um filme que eu gosto muito, Fargo. Sim, Gustavo. Olha só, tem Fargo lá na Netflix. Então, Fargo é um filme dos anos 90 que eu adoro, dos irmãos Coen. Temos aí Martin Freeman no elenco. Adoro o Martin Freeman. Gosto bastante dele também, conhecido também como Bilbo Bolseiro. Então, na primeira temporada da série, estamos em janeiro de 2006 e Lorne Malvo chega a pequena Benedict, que é uma cidade lá do estado do Minnesota. Com a sua malícia e violência, começa a influenciar a população, inclusive o vendedor Lester. Enquanto isso, nós temos uma deputada e um policial também que estão investigando vários crimes que eles acreditam que estejam ligados a esses dois personagens. Exatamente, Gustavo. Então eu gosto, é uma série que ela não é a mesma coisa que o filme, mas ela respeita muito a história e mantém o nível pra mim. Com certeza, e também faz um sucesso, né? As pessoas que são fãs da série gostam bastante dela. Ela é antológica, né? Então, assim, nas outras temporadas são histórias diferentes ali. Manhunt e Unabomber. Olha só, tem uma galera que queria já que a gente falasse dessa série, né? Aqui no canal, até porque é uma série maravilhosa. Quase que um documentário, só Sim. que ela com atores, mas ela é uma história real, adaptação de uma história real, só que ela praticamente é um documentário por causa de sua fidelidade. Verdade, Gustavo. Você tá certo disso. Na série, um retrato sobre o dia a dia de agentes do FBI em suas missões para desvendar célebres casos criminais. E a primeira temporada retrata o caso que dura 20 anos para poder capturar o Ted Kaczynski, Sim. que é um dos maiores terroristas dos Estados Unidos. Na verdade, é uma série de atentados terroristas que ele causou. Mas como eu falei, é uma série com atores, então a interpretação, a simulação, né? Tipo Linha Direta, botava simulação. Sim, temos na série, Gustavo, ele, Paul Bettany, E o Ava. E o Ava, conhecido também como Sam Warrington, é o ator que faz o Avatar, por isso que é o Ava. Na verdade, essa série ela foge muito do padrão, né? Existe ali o suspense, mas não tem aquele tipo de suspense que a gente já espera pra uma série de TV, por exemplo. Ele é diferente, porque a construção psicológica que existe nela é muito interessante, Gustavo. E ela dá aquela passeadinha, né, entre a ação e o suspense. Uma mistura de Mindhunter, que é quase que o mesmo nome, que também é uma série que praticamente é documental e é espetacular, inclusive assista, bota de bônus aqui, não tá na lista não, né? Não, mas é o bônus. Então é uma série que vale muito a pena você conferir também, está lá na Netflix, olha só. A próxima indicação que a gente tem é ela, Vis-a-vis! que é uma série que tem a Alba Flores, e por isso ela ficou muito famosa, né? A Alba Flores ela ficou muito conhecida por interpretar Nairobi em La Caceta de Papel. Verdade. Não tem só ela, né? Se eu não me engano, tem também É a PM. que faz a segunda temporada de La Casa de Papel, né? PM, não dela. A PM, né? Paula Miranda. E na série a gente tem a Macarena Ferreiro, que é uma jovem bem ingênua e que se apaixonou pelo patrão e agora tá presa por causa dele. Olha só que inusitado. E ela, por causa dele, é acusada de cometer 4 crimes fiscais. Ela vai pra prisão por causa disso. Então é uma série que, ao mesmo tempo que ela lembra La Casa de Papel, por causa da dinâmica entre as personagens e também um pouco do anti-heroísmo que existe, porque, por exemplo, a Macarena, pode ser inocente, mas as outras personagens que estão com ela encarceradas nem sempre são. Com Orange is the New Black, que também é uma prisão só para mulheres, então é uma série que tem essa dinâmica entre personagens de mulheres. Sim, essa associação inclusive foi muito boa, né? Verdade, estamos aqui apertando a mão de novo. Eu gosto mais dessa do que La Caceta de Papel. The Sinner também é uma série maravilhosa, Gustavo. Um serião. É uma série com Bill Pullman e com ela também, Jessica Biel. É, a Jessica Biel, na verdade, está na primeira temporada da série. E que atuação né? brilhante da Jessica Biel. Atuação maravilhosa. Ela, né, também é produtora executiva da série, olha só. Na moral.
Jéssica. O que tem? Nada não. Tem também Christopher Abbott, que é um ator que eu acho uma grande revelação, um cara que tá crescendo já no Hollywood, mas na questão de séries ele fez um filme chamado Doce Virgínia. Na verdade, essa série ela trata de assassinatos, né? Existe ali uma família em que uma das integrantes, no caso a protagonista da série, mata um cara. Como se nada. Como se nada. Ela tá ali, ela vai lá e mata, como quem não quer. E ela acaba se vendo incapaz de explicar o motivo do porquê ela fez isso, né? Sendo que ela tem uma família, tá com a família dela lá, né? O filho, o esposo. Foi na praia, na frente de todo mundo, como se nada, como a gente falou. Um crime público. Porque foi um estado de fúria que se submeteu a ela, né, Gustavo? Enfim, então a gente tem aí um prato cheio para uma série de crime, né, que é muito interessante, série policial. Sangrenta. Sangrenta também, olha só, temos Bill Pullman no elenco como um delega, né, como um policial na verdade. Todo Billzinho. E essa série já tem uma segunda temporada, né? Ela não é antológica a série, né? Só que é uma outra história diferente dessa primeira. Ela não é tão linear, assim como as temporadas de séries são geralmente. Exatamente. A próxima indicação você pode ter assistido, mas se você não assistiu você tá errado, que é The End of the Fucking World. Sim. Ou The End of the World. Exatamente. E o interessante dela é porque ela é bem curta. É indie. Você pode assistir em uma noite, né, Gustavo? Uma noite, primeira Olha, temporada. porque são poucos episódios e eles têm ali no máximo 30 minutos, né? Tem alguns que tem 20 e poucos minutos. É uma série dramática que tem ali uma pegada indie, então tem aquele tom de comédia. Uma pegada indie não. Ela é indie. O nome dela é Indie. Indie of the Fucking World. Mas eu gosto, é uma série muito boa também, que eu não vi passar o tempo. Fui assistindo quando acabou, eu falei, caraca. Não falei caraca porque o final dela é muito impactante, então Sim. você sente quando ela acaba, porque é aquele final de temporada. Sim. Como já tem a segunda, você acaba já bota a segunda ali. Porque o final fica aberto, inclusive, na primeira temporada, então é muito interessante você ver a segunda por causa disso. Isso aí. E a primeira temporada, confesso, foi a única que eu vi, ela é tão linear e fechadinha que parece um filme longo. Você tá vendo um filme indie longo, entendeu? Sim. E é interessante também a relação entre os dois personagens principais, né? O menino e a menina. No caso, o James e a Alyssa, né? E toda a relação que eles têm com o universo deles, com a escola, com a família, né? Os pais deles. Então, assim, essa ligação que eles têm é uma ligação única. Então é uma série que vale muito a pena conferir, porque ela é muito boa, lógico, mas também você não vai perder tanto tempo nela, porque você vai poder maratonar em um dia só, em uma noite, na verdade. E essas são as séries que a gente tem aqui pra indicar pra vocês. Foram várias, né? 10 séries, porque o holandês é assim, quer trazer pá, de forma forte aqui pra vocês. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal pra continuar acompanhando vídeos como esse, não é mesmo, Gustavo? Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá, é isso aí, vá!